mas é daqui a pouquinho aqui no SCC Esporte. Porque hoje é dia de UEFA Champions League, aqui na tela do SCC SBT. Chelsea e Benfica. Olha, um duelo de duas equipes que ainda não somaram pontos na tabela de classificação. Mas quem vai falar tudo pra gente é ele, que já tá aí, no palco desta partida lá em Londres. João Venturi. João, obrigada mais uma vez por conversar com a gente, se preparando para esse duelo de hoje à tarde. Como é que está a expectativa e o que o pessoal de casa pode esperar de Chelsea e Benfica, João? Conta tudo pra gente. Tudo bem, Angélica? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no SCC Meio-Dia. Olha, a primeira boa notícia do dia é esse sol aqui em Londres, né? A gente já está quase em outubro, esperava até um frio maior para essa época aqui em Londres, mas 19 graus, só que com esse sol tá até calor, bem mais do que a gente podia imaginar. Então, assim, o clima dentro de campo, quando a gente fala de clima mesmo, não vai ter chuva, tem pouco vento, isso ajuda também, de certa forma, o espetáculo, né? E em campo, o clima dentro de campo, as duas equipes, é de pressão dos dois lados, porque, como você mesmo disse, eles não venceram na estreia, eles estão buscando os primeiros pontos nessa tabela de classificação. E na segunda rodada da fase de liga, quem perdeu o segundo jogo consecutivo pode se complicar muito lá na frente, nessa corrida pela classificação direta à fase de oitavas de final ou até a fase de playoffs. O Chelsea, que foi campeão mundial recentemente, né, lá em julho, nos Estados Unidos, a gente esperava até que fosse um desempenho melhor nesse início de temporada, mas os resultados não mostram isso. O técnico Enzo Maresca já começa a ser criticado por parte da torcida, por parte da imprensa, porque esperava-se um time muito melhor, com mais vitórias dentro de campo, mas nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu apenas uma vez. Está devendo. Então passa muito por hoje, para essa partida aqui contra o Benfica, uma vitória tranquiliza a imprensa, tranquiliza a torcida, dá um fôlego para o Enzo Maresca também para a sequência da temporada. E o Benfica vem motivado pela chegada do Mourinho, né, que é o grande personagem desse time português, tenta fazer aqui o que nunca fez até então, que é vencer o Chelsea em uma competição europeia. São 4 jogos e o Benfica nunca venceu o Chelsea. E com essa pressão também de ter que vencer, porque como perdeu na estreia e perdeu em casa para o Karabag do Azerbaijão, foi uma decepção enorme, um resultado que não se explica até hoje. Então, a segunda derrota seguida na Liga dos Campeões pode comprometer muito o trabalho de José Mourinho. Mas vai ser um jogaço. A gente tem a expectativa de ver brasileiros começando no time titular do Chelsea, como o João Pedro, por exemplo, que nos últimos 3 jogos começou como titular, jogou os 90 minutos. Pode ser também a estreia de Estevão no time titular do Chelsea pela primeira vez, ele sempre saindo do banco de reservas, ou até, quem sabe, do Andrei Santos. Então, assim, são muitos ingredientes, muita coisa para a gente acompanhar, mas vai ser um jogaço, porque Liga dos Campeões a gente sabe que a atmosfera é sempre diferente, né, Angélica? Verdade, João, com certeza. E tu trouxe isso, né? O Mourinho, que é um grande técnico que tem história com o Benfica, se eu não me engano, corrige se eu estiver errada, João, mas é um dos primeiros clubes aí que o Mourinho fez como técnico, o Benfica, mas ele também tem muita história com o Chelsea. Então, como é que será que tá ele nesse momento para essa partida tão importante? Uma vitória que pode vir aí do Benfica, o Chelsea que quer buscar melhorar também na competição, então também tem esse adendo a mais nesse jogo de hoje à tarde, né, João? O Benfica foi o primeiro time treinado por José Mourinho, né? Isso lá em 2000, então há 25 anos atrás. Ele ficou pouco tempo, foram 10, 11 jogos mais ou menos, logo depois ele saiu, até parar no Porto, que aí ele foi campeão da Champions com o Porto e explodiu para o cenário europeu. A gente está vendo aí na tela algumas imagens, isso é na sala de imprensa do Chelsea, da época que José Mourinho foi treinador do Chelsea. São 5 fotos que tem nessa sala de imprensa. Tem Carlo Ancelotti, Antônio Conte e 3 fotos de José Mourinho que fazem referência aos 3 títulos de campeonato inglês que ele conquistou. 2004, 2005, 2005, 2006 e depois 2014, 2015. Ontem, na entrevista coletiva, ele falou: olha, eu sei que o Chelsea, eu estou na história do Chelsea, o Chelsea está na minha história, mas eu não sou mais azul, agora eu sou vermelho. E ele foi perguntado, inclusive, se ele concordava em assinar agora um 0-0, se ele toparia um 0-0 e não se fala mais disso. E ele disse: não, eu não topo 0-0 não, eu vou para o jogo, eu sei que eu tenho chances de vencer, a gente vai com tudo para buscar o resultado. Então o Mourinho, esse cara, esse personagem, né,
é um cara que chama muita atenção, não só pela inteligência, pela capacidade dele, pela competência dele como treinador, mas fora também nas entrevistas, quando ele está diante dos microfones, ele sempre rende boas respostas. Mas ele tem um carinho enorme aqui pelos torcedores do Chelsea, pelos funcionários do Chelsea também. A gente viu ontem, depois da entrevista coletiva, alguns funcionários foram até ele para dar um abraço nele, aquele abraço de saudade. Ele muito querido, acabou dando atenção para todo mundo, então é algo a mais. Eu estou curioso para saber se vai ter alguma homenagem da torcida do Chelsea para o Mourinho, se o nome dele vai ser cantado em algum momento, porque eles realmente gostam, é uma relação muito próxima que tem o Chelsea com o José Mourinho. É mais um personagem à parte que pode fazer muita diferença a favor do Benfica no jogo de hoje à noite. Verdade, João, já te agradecendo, obrigada por conversar com a gente, você que está se preparando aí. E claro, aqui no SCC Esporte faz o convite para o pessoal acompanhar na tela do SBT esse jogaço com o pré-jogo, já vocês ali no esquenta, para trazer todas as emoções que eu tenho certeza que o pessoal não vai desligar na TV para acompanhar esse jogo. João. Não tem como, né, Angélica? A gente sabe que Liga dos Campeões é aqui na tela do SBT. Então, a partir de 3h45 da tarde, a gente abre o sinal, abre a transmissão direto daqui do Stamford Bridge, esse estádio lindo que fica no sudoeste de Londres, a região nobre da capital inglesa. Fala-se que o Chelsea é um time de bairro, né? E assim, não é pelo lado pejorativo, mas não está errado, porque o estádio fica bem no bairro, do lado de um monte de casa, comércio, shopping, pub, não é um estádio afastado. Então, assim, tem muita coisa para a gente acompanhar. 3h45 da tarde, com a narração do Thiago Leifert, comentários de Mauro Betting, da Nadine Bastos, a nossa conterrânea aí de Itajaí. Eu aqui na reportagem, no gramado também, para a gente acompanhar essa segunda rodada da fase de Liga. Ainda é início de Champions, mas são 3 pontos valiosíssimos que vão fazer com certeza esse jogo subir muito o nível, viu, Angélica? Valeu, João. Bom trabalho para vocês e a gente vai ficar aqui acompanhando tudo. João Venturi, direto de Londres, conversando aqui com a gente. Obrigada, João. Um abraço para você. E claro, Champions League é aqui.